O Wolverhampton continua sem chegar a acordo com Mateus Nunes e o negócio está cada vez mais comprometido. Adianta Fabrício Romano. As negociações com os Leões estavam numa fase muito adiantada, mas os Lobos tardam em convencer o internacional português em aceitar o contrato que está em cima da mesa. Assim sendo, por esta altura, a saída de Mateus Nunes durante este mercado torna-se menos provável, pelo menos sendo o Wolverhampton o destino. O mesmo jornalista italiano especialista em mercado de transferências avança ainda por outro lado que o Fulham está a ultimar os derradeiros detalhes para selar a transferência de João Palhinha. O Independiente del Valle terá rejeitado uma nova abordagem do Sporting para adquirir parte dos 50% do passe de Gonzalo Plata. O clube está ciente de que poderá lucrar entre 3,5 a 5 milhões de euros pelo extremo, pois os Leões preparam-se para vender o atleta este defeso entre 7 a 10 milhões. Valladolid, Betis, Real Sociedade e Leeds concorrem pelo jogador atualmente em processo de lesão. Exigências do empresário de Franco Israel estão a atrasar o negócio com o Sporting, ele que já tem tudo acertado para se tornar reforço dos Leões para as próximas 5 temporadas, mas o negócio ainda não está totalmente fechado. O Sporting e a Juve acordaram uma transferência abaixo de 1 milhão de euros, mas deixando os verde e brancos uma parcela substancial do passe do futebolista nas mãos dos bianconeri e, alegadamente, será de 40%. Israel já não foge, mas demora. Simone Banza, avançado francês de 25 anos que está emprestado pelo LAN ao Famalicão, foi ontem colocado na rota do Sporting como eventual alternativa para a frente de ataque, mas apurou o Jornal Record que não faz parte dos planos dos Leões. Também ontem o nome de Coates foi ligado ao Atlético de Madrid e até se avançou com a informação de uma proposta de 8 milhões, mas que não existe. O central de 31 anos vai mesmo renovar contrato com os Leões. Pelo Futebol Clube do Porto, o Hertha de Berlim juntou-se à lista de clubes interessados em Tony Martínez. O clube alemão quer reforçar o ataque para realizar uma época mais tranquila depois do susto que apanhou no último campeonato em que foi obrigado a disputar a liguilha e perguntou pelo avançado do Futebol Clube do Porto. Inserido na reestruturação do clube, Sandro Schwarz foi escolhido como o novo treinador depois de deixar o Dinamo Moscovo substituindo Félix Magath. O treinador de 43 anos vê em Tony Martínez, de 24, um bom reforço para 2022-2023, mas não será fácil chegar a um acordo. Desde logo porque o Porto não está muito interessado em transferi-lo, apesar de estar sensível ao desejo do atacante de jogar com mais regularidade, e depois porque Martínez pretende um projeto mais ambicioso para aceitar e assim deixar o Futebol Clube do Porto. Do seu país, Espanha, há também o interesse do Raio e do Cádiz, Torino e Sassuolo, ambos de Itália, e os turcos do Konyaspor também já foram associados ao atleta, mas aqui são apenas rumores sem qualquer sondagem oficial. A imprensa brasileira afirma que o central do Corinthians, João Vítor, terá tomado a decisão de reforçar o Futebol Clube do Porto há um mês atrás, isto apesar da entrada em cena do Benfica posteriormente. O interesse dos encarnados não passou para a proposta e no Brasil dão agora conta de que as negociações entre Futebol Clube do Porto e Corinthians para a transferência do central estão presas por detalhes. O negócio, que se deve rondar perto dos 8 milhões de euros, tem o Corinthians com 55% do passe do atleta. Os restantes direitos económicos são do Coimbra, o clube do Banco BMG, parceiro do Futebol Clube do Porto no museu. Defesa rápida e com larga margem de progressão, João Vítor já podia ter dado o salto para a Europa na época passada, mas o Timão travou essa intenção com a promessa de que não fecharia a porta a uma negociação em 2022 se surgissem interessados. A iminente chegada de João Vítor não colide com a negociação por David Carmo. Cabem os dois no plantel na perspectiva do treinador que quer soluções amplas no eixo para salvaguardar a condição de Pep. Além do mais, Ivan Marcano não está seguro no plantel da nova época. Como é um assunto paralelo e a dificuldade neste momento é fazer baixar as elevadas exigências financeiras de António Salvador por David Carmo, e isso está difícil. O interesse portista em André Almeida não é propriamente novo, mas conheceu por estes dias novos avanços com os Dragões a entrarem em contacto mais próximo com a SAD do Vitória de Guimarães. O negócio que oscila entre os 4 e os 6 milhões de euros, dependendo da percentagem do passe que venha a ser negociada, tem condições para avançar, agora que a saída de Vitinha para o PSG está iminente, transferência que, no entanto, ainda não foi oficializada. Ele que é internacional pelo Sub-21, mas já com longuíssima tradição por outros escalões das seleções
seleções mais jovens de Portugal, o médio foi conquistando a admiração de vários emblemas nacionais e estrangeiros, havendo algumas abordagens e sondagens, só que nunca se transformaram em verdadeiras propostas, como sucede agora com o Futebol Clube do Porto. Existe ainda a possibilidade de serem envolvidos jogadores no negócio, havendo nos quadros portistas nomes de jovens que despertam o interesse dos vitorianos e que podem rumar ao Castelo. São estes os detalhes que ainda se discutem para fechar o negócio. Pelo Benfica, depois de falhada a contratação de Mário Götze, os encarnados procuram alternativas e, em declarações ao jornal Record, Mauro Brasília confirmou conversas com o emblema da Luz, nomeadamente com o dirigente Rui Pedro Brás. Ele que é o pai e agente de Renier, que tem 20 anos e foi comprado pelo Real em 2019, mas que não tem tido espaço nos merengues, esteve no Dortmund nas últimas 2 épocas, nas quais fez um total de 39 jogos, teve minutos, mas não se conseguiu afirmar no 11. O jornal Record fala de um empréstimo com opção de compra, já que o jogador que Jorge Jesus lançou nos tempos do Flamengo tem contrato até 2026 com os merengues. A equipa técnica liderada por Roger Schmidt já dá os primeiros passos no Seixal e com a presença de um nome bem conhecido entre os adeptos na estrutura, Javi Garcia é o novo elemento a integrar a equipa técnica do treinador alemão. O Aroca continua a mexer-se. Depois de confirmar o regresso de Silá, agora apresentou mais um reforço. Trata-se de Jerome Opoku, o defesa inglês de 23 anos, que pode jogar como central ou lateral esquerdo. Saiu Pedrinho, entrou Pedro Tiba. O médio-centro está de volta a Portugal para reforçar o Gil Vicente para as próximas 2 temporadas. O Braga abriu as oficinas para a nova temporada e está perto de apresentar mais um reforço. Trata-se de Vítor Gomes, o lateral direito que chega por empréstimo do Espanhol de Barcelona. A cedência contempla uma opção de compra de 2 milhões de euros a acionar no final da próxima época, assim entendam os responsáveis arsenalistas. O Vitória, que também já contratou Maxwell Volodzi, o jovem central que chega proveniente dos dinamarqueses do Nordsjælland e que assinou por 3 temporadas. Os vimaranenses explicaram que o negócio se fez por 100 mil euros na totalidade do passe, com o antigo clube a garantir 25% de uma futura mais-valia numa venda. Notícias de última hora dão conta que o Al Garrafa quer juntar Yacine Brahimi com o Islam Slimani, o avançado que não entra nas contas de Ruben Amorim no Sporting. Ao que tudo indica, uma proposta chegará ao Alvalade nas próximas horas. Tiago Ilori vai ser novamente emprestado pelo Sporting. O central, agora de 29 anos, não entra nas contas de Ruben Amorim e a solução passa mesmo por encontrar um emblema para prosseguir carreira e, se possível, que cubra a totalidade dos 1,3 milhões de euros brutos de ordenado que recebe por temporada. A Académica de Coimbra está muito perto de garantir a contratação do médio Pepo, que na época passada alinhou no Alverca. O acordo está praticamente fechado, faltando apenas alguns pormenores para que o médio de 28 anos assine contrato com os Estudantes. E fechamos com a notícia de Paulo Fonseca, que está próximo do Lille e já afina a equipa técnica, escreve o L'Équipe. Paulo Fonseca tem vindo a ser apontado nas últimas semanas pela imprensa para suceder a Jocelyne Governek no Lille, saída essa que foi oficializada já pelo clube francês. Segundo escreve o mesmo diário francês, o acordo com o técnico português está praticamente fechado, ficando apenas faltar a escolha da restante equipa técnica. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.